Nós estamos aqui ainda ao lado do plenário do Senado, onde agora há pouco, como anunciamos, já foi votado esse projeto de lei número 204 a respeito de crimes hediondos e corrupção. Ao nosso lado agora o senador Aloysio Nunes Ferreira, que participou da votação e com certeza não tem interesse só nesse projeto. Outras matérias muito importantes estão sendo debatidas aqui na casa. Uma delas é uma que tem grande impacto nacional, que diz respeito ao setor de educação vinculado a esses royalties do petróleo. Mas, senador, em relação ao que foi aprovado hoje aqui, ainda que prossiga para a Câmara para uma nova etapa de votações, o senhor acha que começa a se estabelecer no país um novo tipo de recado para a sociedade que vem se manifestando aí de maneira, às vezes, até violenta? Manifestação violenta eu jamais aceito. E o Congresso está cumprindo a sua obrigação, a obrigação de legislar. Não significa um novo clima, mas apenas a sua obrigação de fazer leis, boas leis. Nós concluímos hoje a votação das novas regras para a repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados, que é uma coisa que estava pendente há muitos anos e foi bem resolvida, né, agora definitivamente no Senado. E votamos também um projeto de lei de autoria do senador Pedro Taques, e que qualifica como crime hediondo várias formas de corrupção contra o erário público, né, de modo a que esse crime seja punido com penas mais elevadas e que também que a execução dessa pena se dê de forma mais rigorosa. Quando é o crime considerado hediondo, a progressão, quer dizer, a passagem no regime aberto para o semiaberto demora mais tempo, não pode ter anistia, não pode ter indulto, enfim, é um sistema mais rigoroso. E incluímos também, ao lado da qualificação do crime de corrupção como crime hediondo, a qualificação do homicídio como crime hediondo, né? Porque não há nada mais grave do que tirar a vida de uma pessoa. E até agora o homicídio não era considerado crime hediondo, apenas homicídio qualificado, aquele cometido com meio cruel, com meio insidioso, que tira a possibilidade de defesa da vítima, esse sim era considerado hediondo. Agora, o homicídio, matar uma pessoa, não era considerado crime hediondo. E eu considero que é mais grave até você matar uma pessoa do que você fraudar uma licitação. Porque uma coisa são crimes, são valores de muito... É um crime contra a vida, né? Contra a vida, não há nada mais precioso que a vida. Então votamos essa matéria também, corrupção, crime hediondo, e homicídio, também crime hediondo. Agora, o senador Álvaro Dias, que foi o relator do projeto, ele lembrava agora há pouco, antes do senhor, que não basta, obviamente, o Congresso votar. Depois essa lei terá que ser aplicada e bem aplicada. No Brasil, que hoje vive uma situação, por exemplo, no sistema carcerário, uma situação precária, que tipo de resposta essa legislação terá no mundo real? Bem, a situação carcerária realmente é grave. O que nós precisamos para isso é o judiciário aplicar com maior, digamos, frequência as chamadas penas alternativas à pena de prisão, crimes menos graves, em vez de trancar o sujeito na cadeia, fazer com que ele cumpra uma pena, por exemplo, de prestação de serviço a comunidades, proibição de frequentar determinados lugares, né, que é muito mais eficaz do que mandar a pessoa para a cadeia. O judiciário hoje reluta em aplicar esse tipo de pena, porque não há uma estrutura de acompanhamento do cumprimento dessas penas alternativas. Então precisa criar também as estruturas de acompanhamento de penas alternativas. É uma forma de esvaziar presídios. E tem que construir presídio, não tem jeito. Se a polícia prende, a pessoa e o crime é grave, tem que passar pela cadeia. E a cadeia superlotada não cumpre o seu papel de ressocializar o preso. Né? E reeducar. Precisa realmente construir mais presídios, né? Não há dúvida. Agora, outra coisa que é preciso fazer é encurtar o tempo de duração dos processos. E para isso nós temos aqui, tramitando no Senado, uma proposta de emenda à Constituição, de autoria do senador Ricardo Ferraço. Eu fui o relator da matéria, que torna as decisões aplicáveis, né, já a partir do segundo grau de jurisdição. Você tem o primeiro grau, que é o juiz da comarca, depois a apelação, que é no Tribunal Regional, Federal ou Tribunal de Justiça do Estado,
Cumpridas essas duas etapas, já se executa a sentença. Só em casos em casos excepcionais, o processo segue até os tribunais superiores. Ou seja, tornar esse processo mais ágil, né? Mais ágil. Veja, hoje foi decretada a prisão de um deputado federal. No exercício do mandato. Exatamente. Só que é o seguinte, ele cometeu o crime pelo qual ele foi condenado em 1995. 95, ou seja, 18 anos atrás. Só hoje é que se concluiu o julgamento. Quer dizer, isso, você pode ter leis rigorosas, mas se você tiver um processo judicial que se arrasta ao longo de muitos anos, evidentemente a punição... Não adianta. Não adianta. Bom, senador, muito obrigado, então. Nós continuamos aqui com essa cobertura e podemos voltar a qualquer momento. Voltamos aos estúdios.